Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma relembrada e entender um pouquinho sobre o conteúdo das linhas de influências e cargas móveis. Primeiro, para você entender o que é uma linha de influência, você tem que entender a existência das cargas móveis. Nas estruturas nós temos a possibilidade de dois tipos principais, de cargas, ok? Não vou entrar na minúcia de cada um tipo desses carregamentos, apenas é um conceito básico geral. Nós temos as cargas estáticas e as cargas dinâmicas. As cargas estáticas, então, nós calculamos por meio dos diagramas de esforço normal, momento fletor, cortante, torsor, quando nós estamos com estruturas em 3D, enfim. Cargas móveis, nós temos esses mesmos diagramas, ok? Basicamente. Só que, o que difere? Que antes, a carga estava estática, velocidade de aceleração zero. Cargas móveis, nós temos aí uma certa velocidade, uma certa aceleração dessa carga, formação de trem tipo e um certo caminhamento dela ao longo da estrutura, certo? Isso em termos práticos é muito utilizado na disciplina sempre de pontes e viadutos, de passarelas, pontes rolantes, que é quando a gente tem efetivamente uma carga que se movimenta sobre aquela estrutura e aí por isso você precisa deste conteúdo de linha de influência. Linha de influência não é um esforço interno, ok? Não é a representação disso. É a representação de uma carga em deslocamento, certo? Sempre vai ser uma representação gráfica de um efeito elástico. Então, a linha de influência ela não representa somente diagramas. Ela pode representar uma deformação, uma rotação, ou uma translação, enfim, tá? Neste caso, nesse conteúdo, ela vai representar sim o diagrama, que é o que se remete a este cálculo que eu vou fazer aqui para vocês agora, tá certo? Então, assim, não confunda com as cargas móveis que nós calculamos em outra disciplina. Nesse cálculo de linhas de influência são somente cargas móveis, cargas dinâmicas com velocidade de aceleração, certo? Tem que entender bem a diferença. Nesse caso, nosso título ele é bem simples, você tem que traçar a linha de influência do efeito do cortante e do efeito do momento no nosso ponto B, ok? E aqui também nós temos uma estrutura que ela é bem simplesinha. Ela é uma vigazinha biapoiada, tem um balancinho, ela é de segundo gênero e primeiro, ok? Então, é uma estrutura bem simplesinha, bem pequena, apenas para a gente relembrar como que se faz o cálculo efetivo, tá certo? Então, assim, carga móvel, para o traço de linha de influência, nós vamos lançar mão de um artifício que é a inserção de uma carga sempre concentrada, unitária, de cima para baixo e que percorre a estrutura inteira. Bom, como que é isso então, Como que eu vou praticar isso? O que você vai fazer primeiro? Qual o meu comprimento total aqui? 3 metros, certo? A carga, ela nunca começa do 1 metro, hein? Ela sempre começa do 0, certo? O que você vai fazer? Você vai posicionar a sua carga no 0 metro, no 1 metro, no 2, no 3. Em certas teorias, você não precisa colocar carga de metro em metro. Você pode colocar a cada 2 metros, a cada 3, a cada 5, enfim. Neste caso, nós vamos colocar de metro em metro até para facilitar o entendimento, tá? O que isso quer dizer? Que você vai desenhar sempre mesma estrutura, certo? Mesma barra e mesmos apoios e posicionamentos. Para 0 metros, para 1, 2 e 3. Lembre que a carga sempre começa no 0, hein? Não vai começar no 1 porque vai faltar valor para você desenhar o gráfico. Então, olha só. Eu vou desenhar o número de vezes que eu preciso inserir a carga, ok? A minha carga ela é o que eu falei no início? Unitária, vai valer 1. Aqui você pode pôr 1 newton, uma tonelada-força, 1 quilograma. É 1, desde que você lembre que é unitária. Vamos colocar 1 newton que fica no sistema internacional. Então, sempre vai ser carga unitária, concentrada e de cima para baixo. 0 metros. Para 1 metro, carga unitária, concentrada, de cima para baixo. 2 metros, mesma coisa. E 3 metros. Vocês estão percebendo que a carga, ela está andando, ela tem uma certa velocidade de aceleração? Não está entrando na conta aqui o valor da velocidade nem da aceleração, tá? Mas está entrando o conceito de caminhamento dessa carga ao longo da sua estrutura, beleza? Então tá.
Depois disso, o que você tem que fazer? Calcular o diagrama, mas não se calcula o diagrama sem se calcular as reações, certo? Aqui a gente vai por lógica, tá? 0,5, aqui tem que ser 1,5. Peraí, 1,5, né? Porque você tem 1,5 para baixo, então tem que ter 1,5 para cima. Quando a carga está em cima do apoio, a reação é integral e a outra vai ser zero. Eu nem tô colocando as reações de x, porque de fato, por lógica, aqui não tem reação em x, né? Como ela tá bem no meio, entre os apoios, 0,5 para cada lado. E aqui é a mesma lógica anterior, né? Quando a carga está em cima do apoio, ela tem a reação integral e o outro vai ser zero. Tudo bem, calculei as reações. Agora eu vou entender o seguinte. Eu quero encontrar o valor do efeito de cortante de momento no ponto B. Então, eu sei que a minha seçãozinha tem que estar nesse ponto que eu já discriminei aqui para vocês, ó. Beleza? Vamos lá, vamos calcular. Primeiro, nós vamos fazer o cortante que você não tem que multiplicar, né? Força e distância, como é do momento, que aí vai ficar mais fácil. Vamos lá. O que é o cortante, então? Você vai passar uma seção aonde? No ponto B. Então, essa é a principal diferença do nosso conteúdo anterior, que neste caso a gente não vai modificar o posicionamento da seção. A seção vai ser no mesmo ponto para a primeira até a última estrutura, ok? Beleza. Então, eu passei uma seção aqui no ponto B, eu posso escolher um dos lados. Eu vou escolher sempre mais fácil, né, gente? Não tem por que eu ficar escolhendo o lado mais difícil. O que seria o mais difícil? O que tem maior quantidade de cargas. Então, eu vou pegar o ponto B e vou olhar para o final da estrutura. Bom, eu vou olhar para o final e eu enxergo que carga? 0,5. Então, eu sei que o meu cortante em B é 0,5. Mas esse cortante é mais ou é menos? Lembra sempre do conceito. Mantém direção e sentido da carga e faz ela girar ao redor da seção. Se o seu giro for horário, então você tem um cortante positivo. Coloquei o sinal de mais apenas para vocês lembrarem que a gente realmente analisou, mas não precisaria desse sinal. Se o seu giro fosse contrário, se a carguinha fosse para cima aqui, ó. Se a carguinha fosse para cima, então o seu giro seria anti-horário, aí o seu cortante seria negativo. Beleza? Vamos fazer aqui para 1 metro, vamos seguindo na ordem, tá? Vamos lá, cortante de B. Eu vou continuar olhando para o final, porque aqui é mais fácil ainda. Qual que é o resultado? 0, maravilhoso, não preciso nem ficar fazendo conta. Vamos lá para o 2 metros. 2 metros, para o cortante, você tem que prestar bem atenção aqui, tá? Você tá vendo que ocorreu uma simultaneidade? O que seria isso? Você tá vendo que a carga encontrou a seção? Olha só, todos os outros não tem, né? A seção tá em um ponto, a carga tá em outro. A seção tá em um ponto, a carga tá em outro. Opa, os dois estão no mesmo ponto. Quando os dois estão no mesmo ponto, você deve lembrar que você precisa calcular duas seções. Uma um pouquinho antes da carga e outra um pouquinho depois da carga, ok? Então, aqui eu vou chamar de cortante de B, cortante de B'. O linha é esse segundo, tá? Ou você pode chamar de cortante de B1 ou 2. E aqui você escreve 1 e 2, para você só lembrar de qual é aquele resultado, tá? Bom, vamos lá. Vamos focar só nessa primeira seção, na número 1. Ou eu olho para o final, eu vou ter duas cargas, ou eu olho para o começo, que eu tenho uma carga só. Eu vou olhar para onde? Para o começo, né, gente? Tem uma carga só. Então tá, pega essa cortante em B e olha para o começo. O que eu tenho? Uma carga de 0,5. Então, aqui eu sei que vale 0,5. Como que eu sei o sinal dela? Você vai manter direção e sentido e vai girar ao redor da seção que você está analisando, ó. Se o giro for horário, então é cortante positivo, beleza? Vamos para o segundo. A segunda seção é o inteligente trocar de lado. Por quê? Se você continuar olhando o começo, você tem duas cargas. Se você pegar essa seção aqui e olhar para o final, você vai ter uma só. Então, vamos trocar de lado, né? Sempre vamos facilitar. Beleza, eu sei que é 0,5. O que você faz para saber o sinal? Gira essa carga na seção de análise.
Agora, esse meu giro é anti-horário, não é? Se é anti-horário, é cortante negativo. Sempre lembre, houve simultaneidade, encontrou carga com seção, você tem que fazer 2 seções, beleza? E para 3 metros, agora a carga correu lá pro final, sua seção não muda de posicionamento, não temos simultaneidade de posições, você vai calcular uma vez só, assim como foi nos demais. Cortante em B, ou olha para o final, tenho 2 cargas, ou olha para o começo. Para o começo tenho uma e que é 0, é a que eu vou utilizar, beleza? Agora, gente, eu já vou calcular o momento de B. Vou calcular o momento de B para os 4 e depois a gente traça o diagrama dos 2 efeitos junto, que é mais fácil, tá? Então, olha só. Vamos calcular aqui momento de B para 0 metros. Lembre que momento é força vezes distância. E aqui a gente vai continuar com essa mesma teoria, ok? Então, nós temos aqui a nossa seção. Assim como foi para o cortante, eu vou olhar para o final, porque eu tenho uma carga só mais fácil, né? Força de 0,5 multiplica uma distância que sempre vai ser da sua carga para a seção, né? A seção B, ela tá bem no meio. Então, se tudo tem 2, metade aqui vai ter 1 metro, né? Então, 0,5 até chegar na seção, nós temos 1 metro. 0,5 vezes 1. Esse 0,5, ele tá fazendo com que a sua barra que era linear, fizesse isso, ó. Comprimiu a parte de baixo. Se comprimiu, é momento negativo, menos 0,5, ok? Vamos lá. Vamos fazer momento de B para 1 metro. É a mesma coisa, tá? Só que a nossa carga é 0. Perfeito. Se a carga é 0, não interessa quanto de distância que você tem. Vai zerar o seu momento, não precisa nem perder tempo calculando. Vamos continuar aqui, ó. Nesse caso, o momento de B, você traça uma seção só. Você não precisa mais de 2 seções. Lembre, você precisa dessas 2 seções somente no cortante, tá? Para o momento, é sempre uma só no seu ponto de análise, que aqui é o seu ponto B, beleza? Bom, tanto faz nesse caso se você olhar para o começo ou olhar para o fim, né? Porque você tem 0,5 e você tem a distância aqui, que é 1 metro e 1 metro, não é? Então, você vai ter 0,5 vezes 1, que vai continuar dando 0,5 e que vai ser positivo também. Por quê? Porque esse 0,5, ó, tá para cima. Quando tá para cima, ó, o que que faz com a parte de baixo? Traciona. Então, momento positivo. E esse momento de B aqui para 3 metros? Olha para o começo, carga é 0, 0 seu momento, assim como foi no exemplo anterior, beleza? Vamos lá, vamos traçar o diagrama agora. Depois que você tem já os seus valores, fica extremamente fácil você desenhar o diagrama, porque é só plotar esses valores e ligar os pontos. Então, olha só, como que a gente traça? Linha de influência dos efeitos cortantes na seção B, linha de influência dos momentos fletores no momento B, na seção B. Aqui para o cortante segue plano cartesiano e para o momento inverte. Vamos lá, aqui o que eu fiz? Eu já passei uma linha tracejada em cada distância. Essas distâncias, elas variam de 1 em 1 metro, que é a distância que eu variei o meu cálculo. Se eu variasse o meu cálculo de 0 para 2, para 4, para 6, ou seja, de 2 em 2, aqui eu colocaria de 2 em 2 também, tá? Então, esse intervalo depende do intervalo que você tem de distância aqui, ok? De uma estrutura para outra. Vamos lá. Cortante a 0 metros deu valor de mais 0,5. Mais para cima, 0,5. Qual o cortante a 1 metro? 0. 0 é no alinhamento da barra. A 2 metros eu tenho 2 resultados, o mais e o menos. O mais alinhado com o anterior e o menos praticamente com a mesma escala. 0,5 positivo e menos 0,5. E para 3, 0. E aí, o que você vai fazer? Liga os pontos. Pronto.
Então, eu tenho cortantes positivos e cortantes negativos para o meu diagrama de cortante. E o momento? Mesma coisa, só que o momento é mais fácil, porque ele não tem dois valores e um único ponto, como é o caso do cortante. Vamos lá. Momento a 0 metros, menos 0,5. Bom, se deu menos, aqui tem que inverter, gente. O menos é em cima e o mais, né? Até falei, mas não troquei aqui. Vamos lá, menos 0,5 é para cima, menos 0,5, momento de B para 1 metro é 0, para 2 metros 0,5 positivo e para 3 é 0. Aqui, se é uma carga concentrada que está percorrendo, a lógica é você ligar por meio de uma reta, viu? Diagrama de cortante, mesmo se tratando do momento, por ser sempre uma carga concentrada unitária e tal, sempre vai ser um diagrama ligado por meio de retas, ok? Então, gente, se vocês querem algum outro conteúdo, alguma outra coisa, só comentar aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre isso ou sobre algum outro tema que você queira, tá bem? Obrigada!